Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. O questionário de pesquisa é o meio mais rápido e barato de se obter informações, por isso ele costuma ser utilizado pelos alunos. Na etapa de coleta de dados do trabalho de conclusão de curso, TCC, todo o processo de levantamento de dados requer a aplicação de um questionário. Esse instrumento tem como objetivo traduzir a informação desejada em um conjunto de perguntas específicas relacionadas ao tema do estudo. O questionário atende às necessidades da pesquisa qualitativa e quantitativa, de uma forma ampla, em estudos de diferentes áreas do conhecimento. Neste guia, você vai entender o que é um questionário de pesquisa, para que ele serve e como elaborá-lo corretamente. Ferramentas site que resume textos, 11 melhores ferramentas temas TCC de gastronomia, veja como funciona e ideias de temas primeiros. Passos justificativa de TCC, aprenda como fazer e veja exemplos. O que é um questionário de pesquisa? O questionário de pesquisa é um instrumento de coleta de dados, composto por perguntas ordenadas que devem ser respondidas por escrito. A aplicação pode ocorrer com ou sem a presença do pesquisador. Hoje em dia, é comum a aplicação de questionário por meio de uma ferramenta digital, como é o caso do Google Forms. Assim, o entrevistado recebe o link e responde as questões do seu smartphone, tablet ou computador. Não basta apenas encaminhar um link para o entrevistado. O questionário deve ser acompanhado de uma mensagem de apresentação, explicando a natureza do estudo e sua importância. Além disso, também é fundamental definir um prazo para o preenchimento das respostas. Os questionários são fontes primárias de informação. Por isso é muito comum utilizá-los para enriquecer o conteúdo de um trabalho de pesquisa científica. Vantagens: permite obter uma grande quantidade de dados em pouco tempo, pode atingir um grande número de pessoas simultaneamente. Respostas obtidas de forma rápida e precisa, em razão do anonimato, os respondentes se sentem mais à vontade. Há mais liberdade para escolher. O horário do preenchimento facilita a padronização e comparação dos dados, menos risco de distorção. Desvantagens: falta de personalização, os respondentes podem ser desonestos, a leitura de todas as perguntas, antes de responder, pode influenciar nas respostas, exige uma amostra homogênea. Tipos de questionário de pesquisa. As principais estruturas de questionário são: fechado. O questionário fechado é o melhor instrumento para atender às necessidades da pesquisa quantitativa. Ele é composto por questões fechadas, portanto, o pesquisador constrói as perguntas e as alternativas de respostas. Quando usar: indicado para construir perfil epidemiológico, perfil social ou perfil demográfico. Semiaberto. Na estrutura semiaberta, o pesquisador também elabora as perguntas e o conjunto de respostas possíveis para assinalar. A diferença em comparação com o questionário fechado é que há uma área reservada para comentário em cada pergunta. Quando usar: pesquisa de opinião. Aberto. O pesquisador elabora apenas as perguntas do questionário e os entrevistados têm liberdade para escrever as respostas. Essa estrutura atende às necessidades de uma pesquisa qualitativa. Quando usar: pesquisas que buscam a individualidade e subjetividade dos respondentes. Como elaborar um questionário de pesquisa? Não existem normas rígidas para fazer um questionário de pesquisa para TCC. Contudo, algumas orientações podem facilitar o seu trabalho. Confira. 1. Conheça os tipos de questões. Existem dois tipos de questões: abertas e fechadas. O primeiro tipo não sugere respostas e espera que o respondente expresse sua opinião. Já o segundo oferece alternativas e o entrevistado deve escolher entre as respostas apresentadas. As questões fechadas podem ser binárias, sim ou não, ou de múltipla escolha, com várias opções de respostas. Também existem as questões escalonadas,
cujas alternativas são organizadas em escala 2, determine cada pergunta. Estude a fundo o tema da sua pesquisa. Em seguida, divida de 10 a 12 temas. De cada tema, extraia 2 ou 3 perguntas. Cada pergunta representa uma variável que precisa ser investigada. Ao elaborar cada questão, pergunte-se: a pergunta é necessária? Lembre-se que cada pergunta deve gerar resultados relevantes e alinhados com o problema de pesquisa. Ao estruturar as perguntas, tenha o cuidado de usar palavras simples e comuns, que facilitem a compreensão do entrevistado. Inicie o questionário com as perguntas mais simples e finalize com as mais complexas. Algumas variáveis são mensuradas em praticamente todos os questionários, como é o caso de gênero e idade. Com isso, o pesquisador tem condições de cruzar os dados com as respostas de outras perguntas e formular suas conclusões. Se o questionário for muito curto, pode não fornecer a quantidade de informações necessárias. Por outro lado, se for muito extenso, causa cansaço e desinteresse no respondente. Por esse motivo, a estrutura deve conter de 20 a 30 perguntas. 3. Use uma ferramenta digital. Existem muitas ferramentas que facilitam a elaboração e aplicação de questionários, como é o caso do Google Forms. Em apenas alguns minutos você cadastra as questões e disponibiliza o link para os respondentes. É possível acompanhar o recebimento de respostas em tempo real e analisar os dados coletados com a ajuda de gráficos. Existem outras ferramentas digitais que possibilitam a criação de questionários online. São elas: SurveyMonkey, Miners, Form, SurveyMonkey 4, faça um pré-teste. O pré-teste, como o próprio nome já diz, é a ação de testar o questionário antes da utilização definitiva. A aplicação ocorre em uma pequena parte da amostra para validar as perguntas e verificar falhas. 5. Revise o conteúdo do questionário depois de aplicar o pré-teste. Revise o questionário e faça os ajustes necessários. Elimine as questões desnecessárias e corrija aquelas que geraram dúvidas entre os respondentes. 6. Faça a aplicação. Envie o link do questionário de pesquisa para as pessoas que constituem a sua amostra. Defina um prazo limite para receber respostas. Lembre-se de determinar as respostas das questões como obrigatória. Caso contrário, o entrevistado pode não responder. O Google Forms possibilita habilitar a condição de forma bem simples. 7. Codifique as respostas. O processo de codificação significa atribuir códigos para as respostas do questionário. Quando não há alternativas definidas, o pesquisador precisa analisar e agrupar as respostas semelhantes em categorias. 8. Interprete os dados com os dados tabulados. Você tem condições de confirmar ou refutar as hipóteses levantadas no início do estudo. Veja mais orientações sobre como fazer a análise dos dados coletados. 8. Prepare o relatório final. O relatório final é a transformação dos resultados obtidos com o questionário em texto. Intercale os parágrafos com gráficos para facilitar a visualização dos dados. Antes de construir um questionário, tenha o cuidado de cumprir algumas etapas, como estudar o tema da pesquisa, descrever os objetivos, descrever a população-alvo e montar um cronograma. Assim, você reduz as suas chances de cometer erros na coleta de dados.